Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado BO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, olá, tudo bem? Gente, o Terra Pecuária de hoje tem um gostinho muito especial para a nossa equipe. Temos muitas novidades para apresentar a você, nosso telespectador, que nos acompanha há mais de 12 anos. Mas antes de contar mais detalhes, eu tenho um vídeo que produzimos com muito carinho. O campo está em constante evolução todos os dias. A pecuária diariamente é impulsionada por criadores que unem tradição à inovação. Homens e mulheres que entendem o valor de se investir em tecnologia. E se o setor que nos representa se desenvolve dia a dia, porque nós ficaríamos parados? Somos movidos por histórias, pelas pessoas que vivem da terra e do futuro dela. E desde o primeiro dia, usamos o melhor que tínhamos para levar conteúdo de qualidade até a sua casa. Este é o programa Terra Pecuária. O Chroma Key foi nosso aliado. Uma ferramenta de grande importância no mercado audiovisual. E de terra, nós manjamos muito bem. O Terra Pecuária de hoje é direto. Que foi capaz de nos colocar nos mais distantes cenários. Nos permitiu te levar aos 4 cantos do Brasil. Que somos gratos a tudo que o Chroma nos proporcionou, a cada segundo que ele nos permitiu adentrar os lares de todo o país. Mas chegou a hora de dar mais um passo, de evoluir junto com quem nos inspira a cada edição. Você. Pois é, a partir de agora, os nossos caminhos que sempre começam as gravações pelas fazendas vão terminar todos aqui. Nasce um novo capítulo na história do Terra Pecuária. Mas nossa missão continua a mesma. Entregar o melhor do campo na sua TV. Acho que agora vocês entenderam qual é a nossa novidade, né? Pois é, hoje é dia de nos despedirmos do Chroma, essa tecnologia que tanto somos gratos. É hora de mudar de novos ares e um novo cenário que irá nos acompanhar nessa jornada apaixonante de contar histórias sobre a pecuária brasileira. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo estúdio. Nossos cinegrafistas irão dar uma voltinha e mostrar todos os detalhes da nossa nova casa, que agora é sua casa em todas as edições do Terra Pecuária. Afinal de contas, esse novo estúdio, esse novo cenário do programa Terra Pecuária foi feito com muito carinho pela nossa equipe, para você, telespectador do nosso programa há quase 12 anos. E claro que temos uma reportagem para você, grande reportagem, espia-sol que teremos. Vamos até a Fazenda Brumado celebrar os 50 anos de trajetória do remate mais antigo do Brasil em atividade até hoje. Isa Borges conversou com seu Tonico Carvalho, sucessor
de um dos importadores de 1962 e nos traz lembranças preciosas, além de mostrar a continuidade deste legado. Mais uma edição imperdível, né, minha gente? Então fique com a gente, se acomode, pois o Terra Pecuária está no ar. Então, sem mais demoras, vamos direto até Barretos, no interior de São Paulo, em uma fazenda que é conhecida por sua história com a importação de zebu da Índia, pela genética e até pelas choupalas. Isa Borges nos leva a uma viagem no túnel do tempo, olha só. Eu tinha essa noção, eu tinha vontade do desenvolvimento da raça. Isso toda a vida eu tive. Meio século de história. Esse ano, agora em julho, a gente tem uma data muito especial sendo celebrada aqui na Fazenda Brumado. Estamos aqui em Barretos para falar com esse grande criador, ele que é sucessor de um legado que começa lá atrás com seu avô, hoje a marca F tem 105 anos, e depois com seu pai, Rubico Carvalho, aquele que a gente sempre comenta que faz parte da história da importação, um dos importadores de zebu que fez parte da importação de 1962. O gado chegou aqui no Brasil dia 1º de janeiro de 1963. Depois dessa data, a gente tem aí um intervalo de mais ou menos 13 para 14 anos até serem realizados os 2 primeiros leilões de Nelore do Brasil. O primeiro, da família Torres, e o segundo, que é o único em atividade até hoje no Brasil, o leilão da Fazenda Brumado, que comemora 50 anos ininterruptos esse ano, né, Tonico? É muito tempo, né? Felizmente, né? Ele foi um leilão que continuou. Você imagina, passamos por 3 moedas diferentes no Brasil e nós estamos aqui até hoje fazendo o leilão Brumado. Os primeiros leilões Brumado eram do papai do tio Neném, então eles se chamavam Nova Índia Brumado, que era o nome das fazendas. Eles importaram o gado da Índia juntos. O tio Neném, que a gente fala tanto, tio Neném, ele realmente era tio do meu pai. E eles foram na Índia, trouxeram o gado. O Chico, meu irmão mais velho, foi, acompanhou o tio Neném. Então, continua o leilão Brumado, né? Entre as manchetes de 1976, temos notícias como os Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, a morte de 2 ex-presidentes brasileiros muito populares, Juscelino Kubitschek e João Goulart, e até o Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores. Mas veja bem, para quem vive da pecuária, uma outra data se tornaria muito importante: a realização de um remate que mudaria a história da comercialização de animais PO no país. E aí a gente vai para a data, né, desse primeiro leilão. O ano era 1976, o mesmo ano que o Torres realizou esse primeiro leilão. A família é uma família muito tradicional, mas o leilão da família Torres não continuou. Vocês foram muito persistentes, né, Tonico? E hoje celebram esses 50 anos, mais 50 anos de algo que vocês começaram sem nenhuma referência. A gente estava olhando aqui fotos, por exemplo, parecia um circo a estrutura do leilão, né? Realmente era um circo. Nós alugávamos um circo, não tinha mesa, não tinha cadeira, eram os tablados, igual eram os circos na época. E interessante que vinha governador, vinha ministro, vinham fazendeiros do Brasil inteiro
E o pessoal ficava lá nos tablados lá e assistindo o leilão, e os leilões super animados, com muita gente, tudo. Então, era muito gostoso. Muito mais simples também na época. Vocês tiveram uma família que foi influente até em como comercializar animais. Você teve um irmão, o Ado, né? Ele, ao lado de um tio, fundou a Remate. E ela, inclusive, foi fundada, né? Ela teve seu início para justamente vocês realizarem esse primeiro leilão, né, Tonico? Já existiam leilões no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tinha programa Leilões, que o Sérgio Pisa fundou também na mesma época, né? Mas ela se especializou, a Remate, em venda de animais registrados, animais de elite, Animais PO, né? Principalmente da raça Nelore. Então ela fazia os leilões VR, o Noite dos Campeões em Uberaba, que foi um dos primeiros, o Leilão São Francisco também em Uberaba, e vários outros grandes leilões, né? Na época, a Remate era a maior leiloeira do Brasil. Ela foi fundada pelo meu irmão, o Ado, e pelo tio Gerson Prata, meu tio, irmão da minha mãe. Da Remate, né, a gente depois teve um momento onde o Paulo Horto comprou essa empresa e vocês continuam até hoje, são 50 anos realizando esse leilão com a bandeira da Remate como leiloeira, né? Exatamente. Você vê como a gente é fiel, né? E até hoje, com muito prazer, nós fazemos os leilões com a Remate, hoje sob o comando do Paulo Horto, que é o maior empresário da área de leilões no Brasil, né? E nos atende muito bem. Então nós continuamos fazendo e esperamos continuar a fazer os leilões Brumado com a Remate. E me fala uma coisa, esse primeiro leilão que vocês realizaram em 1976, o que você se lembra dele, né? A gente comentou aqui sobre essa estrutura aí de circo, né? Mas quais que foram as dificuldades? O que foi vendido? A quantidade, as categorias? Os primeiros leilões eram feito um churrascão debaixo das árvores, servia carne com mandioca, chopp pro pessoal, a cerveja, chopp, e acabou. Aí era o leilão, eram leilões que vendiam, como eram 4 titulares, que além do papai e do tio Nenê, tinha o nosso primo querido, Orestinho Prata Tiberi, e o Paulo Ferraz, da Agropecuária Boa Vista, que era um grupo do Rio de Janeiro e comprou fazenda aqui em Barretos e que criava um gado bom também, muito bom. E então esses eram os donos do leilão, os titulares. E então vendia-se 200 e tantas cabeças de gado, vendia lotes de 4, 5 animais, tinha os destaques, os individuais também. O Ado, que era muito inovador, depois de alguns anos, ele começou a fazer parelhas de fêmeas e o comprador escolhia uma, a outra retornava para Brumado, no caso, né? Então era uma opção que se dava para os criadores com animais top mesmo. Foi quando começou-se a vender cotas de animais
vender a metade de um animal, que era uma coisa que não existia na época. Né? Isso tudo foi trabalho doado, sabe? Ele viajava muito para ver como é que eram os leilões em outros países, para ver o que ele podia aproveitar de inovação, essas coisas. E ele realmente fez muitas inovações. Então ele ajudou muito nesse sistema de comercialização, que hoje a gente vê como uma coisa normal, mas você tem que lembrar que isso não existia, que alguém teve que fazer pela primeira vez. E isso tudo, uma grande parte disso, foi ideia do Atos, sabe? Muitas homenagens devem ter ficado muito marcantes, né? Sim, teve. Por exemplo, nos 30 anos da importação, isso é uma coisa que me deu um trabalho que você não faz ideia. Mas eu consegui trazer aqui no Leilão Brumado o tio Nenê, que já estava com 100 anos, ou quase 100 anos, 99, uma coisa assim. Ele faleceu com 103. Veio o Torres, o meu pai, claro que o Leilão Brumado, e a dona Francisca Garcia, viúva do seu Celso, porque o seu Celso já tinha falecido. O seu Celso faleceu muito novo, sabe? Ele faleceu com 63 anos. Foi uma pena, porque um homem realizador, igual ele era, um homem que fez tanta coisa, trouxe tanto benefício para a pecuária. Ele morreu com 63 anos. Se ele tivesse vivido mais, com certeza ele teria feito muito mais coisas. Tá aí, nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta continuamos a falar dos 50 anos do Leilão Brumado. É já já. Sempre à frente do seu tempo, a genética aditiva é sinônimo de evolução. Com o claro propósito de desenvolver indivíduos de alta performance, o plantel apresenta resultados que levam lucratividade ao investidor. Por meio do uso de ferramentas de ponta, investimos em ciência e tecnologia. E claro, identificando com o auxílio dos 3 principais sumários do Brasil. Genética aditiva, o berço do Nelore produtivo. O lugar onde mora a simplicidade. Onde o peso de um chapéu é medido pela experiência de quem caminha obstinado em alcançar o Nelore dos sonhos há mais de 60 anos. O meu gado compra o mês todo. É o gado que paga a conta. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. Tá aí nosso diretor-presidente, Flávio Venâncio, idealizador do sonho chamado Terra Pecuária e do grupo FV5, homem que tirou este programa do papel com muita garra e resiliência. Jamais imaginamos que chegaríamos a quase 13 anos. Eu aqui desde a primeira edição e, claro, um time empenhado que faz e acontece. Que honra apresentar esse estúdio novo, viu? E agora continuamos a relembrar os melhores momentos de meio século de história do leilão da Fazenda Brumado. Roda a reportagem. Achei muito bacana, a gente tem aqui alguns registros dos animais que vocês trouxeram dessa importação da Índia. E você comentou
que vocês, quando foram escolher, né, os animais, vocês compraram do governo indiano. Então, esses animais já vieram com um registro, né, Tonico? Vieram. O tio Neném Costa é quem comprou esses animais e ele tem depoimento dele falando que ele nem sabe por quê, mas o governo indiano abriu as fazendas de Nelore, de gado Ongole, para ele entrar e escolher à vontade. E ele foi e escolheu. E esse gado, como era do governo, eles tinham controle de pedigree, controle de parições, controle de produção de leite, mesmo sendo Ongole, eles dão muito valor ao leite, à base da alimentação, né, da Índia, leite e arroz. Então, esses documentos vieram junto com o gado. O gado de aldeia, ele não tem esses papéis. E o nosso gado Nelore, a maioria foi comprado nessas fazendas do governo, então nós temos a documentação desse gado. Essa fazenda aqui, ela tem 71 anos desde que ela foi adquirida pelo seu pai, né? E faz parte hoje da história da família de vocês. Mas é interessante, você estava contando para mim a história de como essa fazenda foi adquirida, né? E é sempre essa percepção que o seu pai tinha de observar muito as coisas, e vejo que isso foi uma coisa que ele passou para os filhos, né? Você pega o Chico, meu irmão mais velho, é muito observador, o Rubiquinho também, são grandes criadores de gado, né? E eu tô aqui na Brumado, fiquei com a Brumado e continuo criando e me esforçando o máximo possível para dar continuidade nessa história. E a história de Zebu na nossa família começou com meu avô, com o Francisco José de Carvalho. Ele importou gado da Índia em 1918, registrou a marca dele em 1920, que é uma data que nós consideramos, então, a data oficial, que tem documentos oficiais do governo, né? E, então, esse ano fez, em abril, completou 105 anos de registro da marca, e em função da criação de gado Zebu, de Gir, de Nelore, principalmente, que sempre... Nós criamos várias outras raças, mas sempre o Nelore sendo o ponto principal do nosso trabalho. Rubico Carvalho tinha no sangue aquela inquietação das pessoas desbravadoras. Adquiriu 3 fazendas em Minas Gerais antes de comprar a Brumado em São Paulo. Depois decidiu ir para estados como Goiás, Acre e, pasmem, mas foi até para os Estados Unidos. Ele era uma pessoa interessante. Eu convivi com ele mais de 40 anos aqui, que eu vim de São Paulo quando eu acabei meus estudos, e eu vim para Barretos e fiquei aqui com ele e a minha mãe. Eu fiquei 40 anos, mais ou menos, até eles falecerem. Ele tinha uma alegria de viver, um prazer, porque ele fazia o que queria, ele era apaixonado por gado. E ele, então, ele tinha um entusiasmo, ele gostava tanto do gado dele e de receber os amigos e mostrar o gado, o rebanho dele. Ele era um homem muito alegre e realizador. Ele não ficava quieto, ele sempre estava querendo alguma novidade, alguma coisa, queria avançar. Ele sempre
ele nunca ficou olhando para trás. Ele fazia uma coisa, a hora que ele terminava aquilo, ele já olhava para frente. E essa façanha de trazer o Brahma dos Estados Unidos para cá, a gente estava olhando uma foto ali, ele recebeu uma homenagem, né, do presidente dos Estados Unidos, George né? Bush, era o presidente na época, e como ele foi o que organizou, foi o, vamos dizer, o cabeça aí dessa história, junto com o Rômulo Kardec, da BCZ, Ovidio Carlos Brito, o Neco Garcia, mas ele, por ser o mais velho e quem liderou, aí o presidente George Bush, o primeiro, o velho, fez uma homenagem para ele lá em Houston, e foi muito bacana. Ele deu um laço de viado mateiro pro presidente Bush, ele adorou. Atrás do filho vem o pai, o avô. A gente pegou o jipão do Rubicão, famoso esse jipe aqui, para dar uma voltinha na fazenda, conhecer um pouquinho mais do trabalho de pecuária de vocês. E é um trabalho que você deu continuidade aqui, né, Tonico? Após, né, o falecimento, né, do seu pai, trazendo muita tecnologia, porque o seu pai era uma pessoa que gostava muito de inovar, né? O papai a vida inteira gostou de inovação, de tecnologia, de coisas modernas. Então hoje o rebanho da Brumado, que é um rebanho centenário, mas nós fazemos nas fêmeas todas e nos machos a avaliação de ultrassom completa, área de olho de lombo, marmoreio, espessura de gordura, tudo. Participamos do PMGZ, da BCZ, há anos e anos, e agora também todas as fêmeas do rebanho nós estamos fazendo a genotipagem. Uma coisa que eu quero só comentar aqui, um adendo, puxar a nota de rodapé, né, que fala, a gente tá olhando aqui esse carro, o Tonico já garantiu para mim, falou, esse carro aqui eu não vendo de jeito nenhum. Mas esse carro aqui, ele é tanta história, a gente vê que ele tá até todo cheio de amassado, mas esse aqui é o que aguentava ele andando na fazenda, porque ele passava por cima de curva, de nível. Fazia tudo. Ele adorou esse carro. Ele andava para todo lado, era com esse Jeep, ele adorava. E o Jeep tá com 28 anos, 279 mil quilômetros rodados e só aqui dentro da fazenda. 279 mil quilômetros aqui dentro da Brumado, é impressionante. E ele falava uma coisa interessante, ele falava para mim, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Então, o tempo todo ele estava fazendo alguma coisa. Nós somos um país novo, de um grande futuro no cenário mundial. O Brasil merece ter um povo pacífico, um povo bom. O Brasil tem tudo, viu? O Brasil hoje é um país que tem uma pecuária forte, boa e que deve isso ao Nelore. Muito bacana poder contar essa história de inspiração e sucesso. Parabéns a todos os envolvidos. E assim encerramos essa edição que marca um novo capítulo na história do Terra Pecuária, o novo estúdio. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Beijo grande, aquele abraço e até o próximo encontro marcadíssimo como sempre. Tchau!
Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacanim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Nelore Pintado OT, Nelore Pintado BO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.